de volta para o segundo bloco e hoje tendo a honra de receber a delegada de polícia, Luísa Veneranda. Excelência, a gente tinha até comentado a respeito dessas especializadas serem de suma importância para a vítima, e eu também gosto de pontuar, porque não é que a delegacia especializada ela vai ficar olhando somente a vítima, ela analisa todo aquele contexto e mesmo sendo mulheres, elas conseguem apresentar o contraditório dentro daquele contexto, né, doutora? Eu acho importante pontuar isso, porque a doutora, como delegada de polícia, ela sabe ponderar também ao ouvir o outro lado e incorrer junto a esse procedimento, porque às vezes a sociedade entende, ela está olhando só o lado da mulher. Não, a doutora consegue consubstanciar com maestria essa ponderação, não consegue, doutora? Eu acho muito pertinente essa pergunta e a autoridade policial de uma especializada, ela não está ali como parte. Isso ela é não importante. está ali para defender os interesses necessários daquela vítima. E eu falo isso porque já houveram investigações que eu procedi, que eu verifiquei que a vítima claramente estava mentindo. Mentindo para prejudicar aquele ex-companheiro, para solicitar medida protetiva quando não era cabível, para tirá-lo, forçá-lo a sair de casa e assim ela ficaria na casa. E aí, no curso da investigação, eu descobri isso, não indiciei, obviamente, o investigado e indiciei a vítima. Olha só. Pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa. E é muito importante que as autoridades policiais procedam dessa maneira para que a Lei Maria da Penha e todo o serviço da polícia especializada não seja utilizado com outros fins, não seja desvirtuado. Então, se uma mulher que, por qualquer objetivo que seja, vá até a delegacia mentir, que ela seja responsabilizada por isso, né? Afinal, a gente está utilizando toda uma máquina pública em prol de vingança, isso não é correto. Então, em todos os procedimentos que eu verifiquei que a vítima estava mentindo, que aquele fato não tinha ocorrido, eu indiciei pelo crime de denunciação caluniosa. E muito provavelmente a MP vai denunciar e haverá toda uma ação penal para que essa pessoa seja responsabilizada. Excelente ponderação e esclarecimento para a sociedade, doutora. Excelência, a doutora pontuou com maestria que às vezes dói até no coração de ver uma vítima ter que retornar ao lar junto ao agressor. E a gente percebe também que o sistema prisional acaba que um delito desse, ele é colocado de lado, né, negam um espaço para estar lá porque diz que é um crime de menor potencial ofensivo, enfim. Mas para a vítima que está lá, aquele é o problema maior do mundo para ela, que está lá. Como que a doutora vê o sistema prisional hoje em dia? A gente tivemos uma reforma em 84 da LEP, né? Mas como que a doutora observa isso? Se a gente tivesse um sistema prisional melhor, com maior capacidade, a doutora entende que esses delitos junto da Lei Maria da Penha, eles poderiam ter melhor atuação porque a pessoa, o agressor, realmente ele ficaria preso e não sairia em alguns dias? Como que a doutora faz esse paralelo do sistema prisional com a atuação prática da Lei Maria da Penha? Eu acho que é necessário a gente ter mais rigor. Eu acho que o ideal seria que houvesse não apenas o encarceramento, mas que a gente também trabalhasse com outros viés que mudasse o modo de pensar do agressor. E aí eu já explano que existem projetos sendo executados no sentido de, por exemplo, forçar, tornar obrigatória a presença do agressor em grupos reflexivos. E isso é muito interessante porque, segundo estudos divulgados pelo grupo reflexivo, uma porcentagem significativa de agressores param de agredir depois dos encontros reflexivos. Por quê? Porque esses agressores eles começam a perceber que a conduta que eles praticam são condutas abusivas, que aquele relacionamento não vai ser um relacionamento proveitoso para os dois, e ele começa a mudar internamente o que precisa ser adequado. A gente tem que perceber que a mulher vítima de violência doméstica, ela ama esse agressor. Se ela não amasse, talvez ela já tivesse saído do relacionamento.
muitas vezes é o marido dela, é o pai dos filhos dela, então ela quer muito que o relacionamento dê certo. E só não dá, por quê? Porque ele é abusivo, porque ele é violento, porque quando ele bebe, ele ofende essa vítima. Então, se ele mudar esse modo de ser, essa mulher vai querer continuar com ele. Afinal, ele vai se transformar no homem que ela deseja. Então, mais do que a política de encarceramento, eu acho interessante que haja também essas outras formas combativas, né? Aí entrando a psicologia, entrando um estudo social para ver o que pode ser feito com esses agressores. Eu observei que 90% dos meus agressores bebem muito, são alcoólatras. Então, o que poderia ser feito com esses agressores, né? Talvez entrar também num grupo que ajude esse tipo de pessoa, né? Quanto ao encarceramento, é óbvio que existem casos e casos, né? Eu não vou encarcerar uma pessoa que ameaçou uma única vez, né? Mas talvez seja interessante a gente encarcerar um agressor que ameaçou diversas vezes, que perseguiu essa vítima, que tentou machucá-la, que ligou 350 vezes, como eu já peguei casos. Por quê? São casos e casos. Eu acho que o Estado, ele tem que dar uma resposta mais forte em determinadas situações, não apenas por essa vítima, mas também para ter o caráter preventivo, para que outros homens, ao ver que aquele agressor foi preso por aquela situação, venham a pensar duas vezes antes de tentar agredir novamente, né? Recentemente, eu tive um caso de um homem que, por não aceitar o término do relacionamento, tentou matar a ex-companheira atropelando ela com uma moto, né? Ela foi atropelada, quebrou as duas pernas. Então, imediatamente, a gente tomou as providências para que aquela prisão em flagrante fosse convertida em prisão preventiva, e assim foi. Eu acho interessante que ele continue encarcerado, por quê? Porque essa situação foi gravíssima, foi uma tentativa de feminicídio. Então, no futuro, se um outro homem pensar em agredir a vítima atropelando, por exemplo, ele vai saber que aqui no estado de Goiás, quem é Aparecida de Goiânia, muito provavelmente, se ele for preso em flagrante, ele vai continuar preso de forma preventiva. Excelente ponderação, excelência. Doutora, uma outra pontuação, a doutora conseguiu até comensurar um percentual de pessoas que são embriagadas e cometem eventualmente esse delito. A doutora também consegue fazer um paralelo, não percentualmente, mas pela análise da doutora, das mulheres, o perfil dessas mulheres, porque a gente passou a ver a partir da pandemia, e principalmente a população pobre, que as mulheres ricas também sofrem esse tipo de delito. E que é uma quantidade muito grande de mulheres com curso superior, de poder aquisitivo alto, que sofrem esse tipo de delito. Gostaria que a doutora falasse um pouco a respeito disso também. A criminologia explica o fato com a teoria da gaiola de ouro, né? Sim. Muitas vezes são mulheres que possuem condições financeiras boas, satisfatórias, profissões em que elas não dependem do homem para nada, mas mesmo assim continuam nesse relacionamento abusivo. E aí eu falo que não existe apenas a dependência econômica. Existe, ao meu ver, mais ainda a dependência emocional. Só isso, por exemplo, justifica que essas mulheres que possuem todas as condições financeiras de sair desse relacionamento, continuem no relacionamento abusivo. Porque elas têm os recursos financeiros para sair, mas elas continuam, optam por sofrer violência todos os dias, talvez por medo de represália da sociedade, por medo em como a comunidade vai enxergar ela sendo solteira, por pensar demais nos filhos. Enfim, existem várias explicações sociológicas para esse fato. Mas isso, para mim, exemplifica que a dependência maior nesse tipo de relacionamento não é a financeira, é a emocional. É a ligação emocional com aquele agressor. E outra coisa, Rafael, muitas vezes o agressor, ele vira para a mulher e fala, se você terminar comigo, nenhum homem vai te querer. Você é feia, você é gorda, você é burra. Se você acabar comigo, você não vai encontrar outra pessoa, só eu aceito você, só eu amo você.
Então, a partir desse joguinho de violência psicológica, ele vai acabando com a mente dessa mulher. E aí ela se questiona, poxa, realmente, se eu terminar com esse agressor, será que eu vou encontrar outra pessoa? Será que eu vou ser feliz? Será que não é melhor eu continuar com ele, porque é melhor estar com ele do que estar com ninguém? E aí ela aceita isso e continua nesse relacionamento doentio. Então, é por isso que é um assunto muito delicado. Sim, total. Né? E a vítima de violência doméstica não tem perfil, Rafael, não tem cor, não tem idade, não tem classe social. Todos os dias nós recebemos todo tipo de mulher, desde a mais vulnerável financeiramente até a pessoa que ocupa uma posição de muito destaque e recebe muito dinheiro. Nós vimos, esse ano ainda, uma apresentadora, né, de um programa de super relevância aqui do estado de Goiás, que foi agredida pelo Uma juíza vítima assassinada, também. né, doutora? Uma juíza assassinada no Rio de Janeiro. E todos os dias, infelizmente, milhares de mulheres, independentemente da classe econômica, são agredidas. Então, não existe um perfil, né? Assim como não existe um perfil de agressor. Sim. É errado eu falar, não, apenas os alcoólatras, Vamos ao livro de os Lombroso, pobres, né? os pobres coitados. Não, aquele homem rico, aquele empresário bem-sucedido, aquela pessoa que, na visão da sociedade, é um homem exemplar, muitas vezes, ao chegar em casa, se torna um monstro. Doutora, já quase partindo para o final do programa, gostaria de ouvir a doutora a respeito de segurança pública. Essa sensação de impunidade, doutora, sendo estudiosa dessa temática, a doutora entende que, e eu pego aqui de uma maneira macro também, de outros delitos, né? É uma falta de legislação, é uma não aplicabilidade, falta de recurso, falta de servidor? Como que a doutora olha a respeito dessa sensação de impunidade que a sociedade vive, de excesso de criminalidade? Eu acho que a nossa demanda de trabalho é absurda. Total. Né? A quantidade de casos que a gente recebe diariamente, por mais que nos esforcemos, eu, doutora Cibele, toda a equipe da DEAN, é uma quantidade de trabalho surreal. Então, acho que faz-se necessário que haja, sim, um maior investimento em pessoal, né? Um maior investimento nas polícias, civil, militar. E, a partir desse aumento do número de pessoal, talvez a gente consiga responder a toda essa demanda, né? Mas eu acredito que a Polícia Civil em si, quando comparada com a Polícia Civil de outros estados, é sem dúvida nenhuma uma Polícia Civil de relevância, a Polícia Civil de Goiás, né? A gente tem números elevadíssimos de resolução dos casos de homicídio, por exemplo. A gente está conseguindo responder a tempo às demandas de maior urgência nas especializadas. Então, eu acredito que a Polícia Civil do Estado de Goiás é diferenciada. Apesar das dificuldades, a gente está fazendo o máximo possível. Eu não falo que a gente faz 100%, a gente faz 110% todos os dias. Não tenho dúvida, doutora. Doutora, o nosso tempo passa muito rápido. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a doutora, brilhantou o nosso programa, deixar as portas abertas para uma próxima vinda também. E eu cumprimento na sua pessoa todos os delegados do Estado de Goiás e toda a instituição da Polícia Civil do Estado de Goiás. Muito e eu passo obrigada. para as suas considerações finais, doutora. Eu fico muito satisfeita em receber esse tipo de convite, a olhar para trás, a olhar para a minha história, aquela menina do subúrbio de Manaus, que estudou em escola pública, eis que Deus me trouxe até esse querido estado. Então, fico muito feliz de ter assumido essa função e de poder ajudar pessoas. Eu acho que o delegado de polícia, por ser a figura que mais tem contato com a vítima, né, que tem o primeiro contato, ele consegue ouvi-la e ele consegue, dentro do possível dele, dar uma resposta para aquela vítima que, apesar de ter passado por uma coisa chocante, ela quer ser bem tratada, ela quer ter essa resposta. Então, eu acho que é uma atividade de relevância absurda, né? Não apenas para a vítima, mas também para garantia dos direitos desse investigado, que muitas vezes não é
o autor, como no caso que eu te falei, das vítimas que mentem. Então, é uma figura ímpar no sistema jurídico. Eu acho que nós fazemos um trabalho super relevante e seguimos aí, trabalhando cada dia mais e ajudando as pessoas. Com toda certeza, doutora. Meu querido telespectador, eu quero agradecer a sua audiência e até um próximo programa.